Após a queda de Saddam Hussein e a morte de Osama Bin Laden, em 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com mais uma ação militar americana considerada bem-sucedida. Segundo declarações do governo dos Estados Unidos, o ditador venezuelano Nicolás Maduro foi capturado por forças especiais americanas. O mundo entrou em um novo nível de tensão geopolítica. O governo venezuelano reagiu declarando agressão estrangeira e estado de emergência. Olá, sou Helder Queiroz, analista certificado de mercado e especialista em altos estudos de defesa. Neste vídeo vamos falar das repercussões econômicas da ação americana, porque nas próximas semanas grandes movimentos de volatilidade podem acontecer e decisões erradas podem custar muito dinheiro para você. O mercado global entendeu uma coisa imediatamente: o risco subiu. O dólar já reage a essa percepção. O petróleo entrou no radar e a próxima abertura dos mercados promete volatilidade extrema. Mas as criptomoedas já estão reagindo porque o mercado é 24/7. Isso não é uma notícia internacional para você ignorar. Isso é um choque geopolítico que pode atingir diretamente o teu bolso. E esse evento pode pressionar a inflação, crédito e juros aqui no Brasil, porque a Rússia e a China entram no radar de risco global. Mais do que entender o que está acontecendo na Venezuela, é fundamental monitorar essas repercussões para proteger o seu dinheiro, mas nada de pânico, pelo menos por enquanto. O que realmente importa é o que está acontecendo no sistema financeiro global e como isso pode chegar na tua conta bancária. E não se iluda achando que tudo vai se resolver com uma manchete. Eventos como esse não terminam rápido, eles deixam rastros. Mas vamos separar claramente os fatos que importam para a economia, que é o nosso caso aqui. Segundo declarações do governo dos Estados Unidos, após uma operação militar em território venezuelano, as autoridades americanas afirmam que Maduro foi capturado e que os Estados Unidos pretendem assumir temporariamente a administração do país, até que ocorra uma transição política. E o presidente Donald Trump também afirmou nessa coletiva que gigantes petrolíferas americanas devem investir bilhões de dólares para recuperar as empresas venezuelanas, que, segundo ele, estariam sucateadas. Já a vice-presidente venezuelana, em coletiva, classificou o episódio como uma agressão estrangeira, decretou estado de emergência e afirmou que a Venezuela não será colônia dos Estados Unidos. E o governo brasileiro condenou oficialmente a ação, chamando de violação da soberania e defendeu o tratamento do tema em fóruns multilaterais, como a ONU. A fronteira entre a Venezuela e o Brasil chegou a ser temporariamente fechada, sendo reaberta horas depois. E agora vem o ponto-chave: a Rússia se pronunciou publicamente classificando o ataque como uma agressão e alertando para que Maduro seja colocado em liberdade. E a China acompanha o caso de perto. Isso é relevante porque a Venezuela é aliada estratégica da Rússia e da China na América Latina. E o mercado global não espera a confirmação final, ele precifica a possibilidade de escalada da crise. Aqui está o ponto que quase ninguém está falando por aí direito. O problema econômico para o Brasil não é a Venezuela. O problema é o que acontece quando os Estados Unidos entram no centro de uma crise geopolítica. Sempre que isso ocorre, o mercado global reage com um movimento automático chamado Flight to Safety. Em português, claro, o dinheiro corre para ativos considerados seguros, como o dólar, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e, mais recentemente, também para ativos digitais, como o Bitcoin e as stablecoins. Isso não é ideologia, é mecânica do mercado. Quando esse movimento ocorre, o dólar se fortalece globalmente. E quando o dólar se fortalece, moedas de países emergentes, como o nosso, o real, sofrem pressão. Agora acompanhe o meu raciocínio. Primeiro, o petróleo entra em radar de risco. A Venezuela possui as maiores reservas do mundo,
qualquer instabilidade ali adiciona um prêmio geopolítico ao preço do barril. Segundo, com o preço mais caro do petróleo, os combustíveis também ficam mais caros. Isso significa frete mais caro, produção mais cara e maior custo de vida, o que pressiona a inflação para cima. Terceiro, a inflação elevada muda o jogo dos juros. Se o mercado entende que a inflação pode voltar a acelerar, os bancos centrais ficam mais cautelosos, tanto dos Estados Unidos, que é o Fed, quanto do Banco Central do Brasil também. Quarto, juros mais altos prejudicam ativos de risco, a bolsa sofre, o mercado fica mais caro, o investimento desacelera. Quinto, o dólar mais forte bate direto no bolso do brasileiro. Combustíveis, remédios, eletrônicos, alimentos importados, tudo pode ser afetado, e esse é o efeito dominó. Agora vamos falar de riscos, não de certeza. Um dos cenários mais sensíveis para o mercado é a possibilidade de reação indireta da Rússia ou da China. Não estou falando de um conflito militar direto, mas de retaliações indiretas, como sanções econômicas, pressão energética ou até mesmo a intensificação de conflitos já existentes, como a guerra da Ucrânia. Se o mercado começar a acreditar nesse cenário, acontece algo muito importante: a regionalização do risco. Investidores passam a olhar para a América do Sul como um bloco mais arriscado. E o resultado é claro: juros longos sobem, empresas brasileiras pagam mais caro para captar recursos e os investimentos de longo prazo são adiados. Mas calma, não é para entrar em pânico, pelo menos ainda. Isso é precificação de risco. Enquanto todos olham para Caracas, dois impactos passam despercebidos. Primeiro, a fronteira e migração. A Venezuela é vizinha direta aqui do Brasil. Qualquer instabilidade prolongada pressiona estados fronteiriços, os orçamentos públicos e também os serviços essenciais. Basta a gente olhar para a Operação Acolhida, que desde 2018 já interiorizou milhares de venezuelanos. Segundo, é a confiança. A economia depende de previsibilidade. Quando potências globais usam força militar direta na região, a previsibilidade cai, despenca na verdade. E o mercado precifica isso porque quando confiança, previsibilidade e estabilidade caem, o custo do dinheiro sobe. Então, o que é que você vai fazer com todas essas informações? Primeiro, não entre em pânico, como eu já te disse. Segundo, não fique olhando de uma maneira passiva. Nas próximas 72 horas e nas próximas semanas, principalmente, você vai precisar monitorar o pronunciamento dos principais atores envolvidos: Estados Unidos, Venezuela, Rússia, China e Brasil também. Comunicados dos bancos centrais. Preste atenção também no movimento do dólar e também para a abertura do mercado do petróleo, principalmente lá nos Estados Unidos, que abre antes aqui do Brasil. Veja também a cotação do Bitcoin e também das principais criptomoedas e das stablecoins, que são moedas pareadas aí no dólar. Um stablecoin equivale a $1, por exemplo, né? E as principais são a USDT e a USDC. Só para você ter uma ideia, a moedinha do Trump lá, ela já subiu 10% só depois do ataque realizado. Preste atenção também na reação das principais bolsas globais e também qualquer sinal que afete juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Cenários de crise exigem processo e disciplina e não decisões emocionais. Vamos fechar aqui de forma clara e honesta. Esse evento não afeta muito o Brasil por causa do comércio direto, já que as exportações brasileiras para a Venezuela representam cerca de 0,4%, com uma exposição aproximada de 0,03% do PIB. Mas ele nos afeta porque fortalece o dólar, pressiona a inflação, dificulta a queda dos juros e aumenta o prêmio do risco. O impacto começa no mercado financeiro e, se persistir, chega à economia real. Mas o maior erro agora é achar que isso está acontecendo longe demais. Quando os Estados Unidos entram num conflito geopolítico,
o Brasil sente primeiro no bolso. Mas se você quiser entender um pouco melhor a situação da Venezuela, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Mas calma, não vai embora ainda. Se inscreva aqui no canal para você fazer o seu dinheiro crescer. Forte abraço, até a próxima!